Olá, para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, seja bem-vindo a este canal sobre animes e mangás, e hoje nós vamos falar sobre o episódio final desta temporada de Attack on Titan, o episódio 87, e no final tem um aviso sobre o arco de conclusão que já foi anunciado no final do episódio, então fica até o final do vídeo para você conferir a data de estreia do arco final de Shingeki no Kyojin que vai passar na televisão, então podemos já pressupor que será em anime e não será em filme. Espero que seja assim, porque, poxa, isso aí vai ter uma qualidade muito melhor e é até mais fácil para a gente poder acompanhar e poder entender mais a história, poder ter tempo semanalmente para digerir cada capítulo. Mas vamos falar do episódio 87, que foi um baita de um episódio, e vamos lá para o review. Já começa basicamente com a Mikasa pensando ali, eles estão a bordo daquele navio, indo para aquela ilha um pouco mais afastada, para aquela região mais afastada de Marley, né? Onde vai ter uma base que os Azumabito irão consertar o avião. E a Mikasa está pensando em quando foi que o Eren começou a mudar, né? E como que eles não perceberam. E ela pensa que talvez, será mesmo que ele mudou? Ou será que ele não foi sempre assim? Então nós temos um flashback do passado, que é a primeira vez que a tropa de exploração saiu. Eles foram os primeiros humanos a sair depois de 100 anos da ilha de Parades e foram a Marley, né? Ali com uma equipe forjada ali pelos Azumabito, né? Os Azumabito dando toda ali a carta branca e usando ali os seus artifícios, levaram a tropa de exploração a navio, né? Junto ali com o Onyakopon, né? Foi recepcioná-los e eles desembarcam em Marley, né? Todos ficam muito maravilhados, né? Eles ficam espantados com aquilo ali, né? É até interessante que a Sasha e o Jean e o Connie começam a ver automóveis passando e o Connie brinca dizendo que é um cavalo, né? Um cavalo de ferro, e a Sasha diz não, que é uma vaca bem grande. E eles saem atrás e vão comprar cenouras para alimentar um automóvel, né? Então assim, o Levi olha e diz, olha, vamos segurar eles dois ali porque eles estão indo comprar cenoura para dar os automóveis, né? E o Eren, a todo tempo que a gente observa ele tá bem assim distante, como se nada daquilo fosse tão interessante para ele, como se não fosse nenhuma novidade, ao ponto que todos os amigos dele estão muito impressionados com o que estão vendo e o Eren sempre distante com o que está aparecendo ali. A Mikasa, né, muito feliz, sempre vai ali atrás do Eren, né, ver o que eles estão fazendo, né, sempre ali perto dele, e até fala, poxa, Eren, não sai de perto de mim porque aqui é perigoso, né. E bom, chega uma hora que a Sasha vai provar sorvete, né? Ela acaba vendo sorvete, fica muito abismada, né? Poxa, sorvete doce e tal, né? Experimenta aqui, experimenta, galera. E o Jean experimenta, e o Connie experimenta também o sorvete. E todo mundo fica maravilhado. Nossa, isso aqui é gelado, né? Isso aqui é muito bom. E aí a Mikasa pega e vai dar ao Eren, né? Vai pro Eren experimentar aí. Quando ela leva, ele diz, sorvete, né? E ela diz, caramba, você já conhecia? Ela disse, eu lembrei das memórias. Eu lembro das memórias do velho. O pessoal que vive nos guetos de Libério dificilmente tem a oportunidade de ter acesso a esse tipo de comida. Mas eu lembro das memórias do meu coroa. E a Mikasa já fica um pouco... Tava toda feliz, toda alegre, né? Com sabor. E para mostrar para o Eren. O Eren deu meio que esse fora nela. E ela já ficou assim, com o pé atrás, né? Depois disso, um garoto... O Levi acaba flagrando um garotinho com a aparência ali de indiano, roubando as moedas da Sasha, né? Uma bolsa de moedas da Sasha. Ele diz, olha, isso aí não é seu, né? Essa bolsa aí não é sua. E aí pega e devolve a bolsa para Sasha. Todo mundo ali se junta, faz um bolinho ali de comerciantes e começam a dizer que isso tem que ser punido, né? Que não pode deixar esse garoto passar impune, que uns sugerem que corte a mão dele para que ele não roube, para que ele seja tenha esse estigma de ladrão, né? Porque quem tem a mão cortada em muitas culturas é considerado como ladrão. Outros dizem que deve dar uma surra, outros dizem que deve prendê-lo. E se forma ali um tumulto. E o Levi, para evitar isso, disse, não, peraí, quem foi que disse que ele roubou? Eu só disse que a bolsa não era dele, né? Por ser da irmã dele. E aí o pessoal não engole essa, né? O pessoal disse, você acha que a gente vai engolir isso aí? Né? Entrega o garoto que a gente vai punir ele. Então o Levi pega e sai correndo, né? Chama todo mundo para correr e a tropa vai junto. Eles fogem ali, entram vão bem longe ali daquele porto e
Quando param, o garoto se solta deles e acaba ainda assim roubando a bolsa do Levi, o que é bem engraçado isso, né? No fim de tudo, ele agradece ali e leva a bolsa do Levi. E o Levi, pô, tudo bem, é só uma bolsa de moedas que os Azumabito deram, tá tudo certo, né? Depois disso, eles vão se encontrar com os Azumabito, com a Kiyomi, né? Tem uma reunião com a Kiyomi e a Kiyomi fala que o motivo deles estarem ali é porque vai ter no dia seguinte uma reunião, né, de um conselho de pessoas que se diz que estão tentando manter os súditos de Emi e toda a história ligada a eles em segredo, para que as pessoas possam ter uma vida normal. Então vai ter uma reunião para decidir esse conselho de paz sobre o que fazer com o futuro dos súditos de Emi, né? E por isso que a tropa está ali para tentar talvez dialogar com essas pessoas, né? Para tentar mostrá-los que eles não são demônios, que são pessoas normais como qualquer outra e que só querem viver em paz, né? E no meio dessa reunião, a Mikasa percebe que o Eren não tá ali, que o Eren sumiu, e ela sai atrás dele. E, poxa, ele encontra ele, sai ali dos aposentos dos Azumabito e encontra o Eren assim no topo de uma espécie de um pequeno morro. E o Eren tá observando uma favela, né, de refugiados, tava chorando, inclusive. E a Mikasa disse: Eren, o que você tá fazendo aqui, né? O que você tá fazendo aqui? Ele, pô, tava vendo aqui a Alice, o que aconteceu? Aí o Eren disse: não, ainda não aconteceu nada, ainda vai acontecer. E ela disse: hã? Do que você tá falando, né? Que ainda vai acontecer alguma coisa ali, né? E depois o Eren joga assim: Mikasa, por que você me segue tanto? Por que você é tão preocupada comigo? O que eu sou pra você, né? Por que você vem atrás de mim? O que eu sou pra você, no fim das contas? E a Mikasa fica super sem graça, muito tímida, né? Fica muito corada e ela acaba falando: família, né? O que eu sou pra você? Eu sou família? Você só me segue porque eu sou sua família? E ela responde: você é pra minha família, Eren. Preste muita atenção nessa cena, principalmente quem só assistiu o anime. Isso vai fazer uma grande diferença no futuro. A Mikasa ter falado que o Eren é família vai fazer uma grande diferença no futuro de Shingeki. Depois disso ali, um senhor, que é um patriarca ali das famílias dos refugiados, ele oferece ali uma bebida, né? Bebida quente para o Eren e para Mikasa, né? E a tropa de exploração vê eles dois ali do lado de fora e acaba se juntando, né? Então eles sentam ali a bordo de uma mesa, né, ao redor de uma pequena cabana muito simples, muito modesta, e acabam experimentando uma bebida que aparentemente é uma bebida alcoólica, né? O Eren é o primeiro a provar, os outros estão muito, muito receosos, mas o Eren prova e já fica logo coradinho, né? Que significa que já ficou bêbado. E começa a entrar ali na brincadeira, começa todo mundo a se divertir, né? Eles bebem ainda mais, comem, né? Tem uma noite de diversão, brincando, todo mundo muito feliz, todo mundo muito sorrindo. A própria Mikasa sorrindo, o Eren, o Armin, todos se divertindo. Essa foi, talvez, pessoal, a última diversão desses. Foi, na verdade, a última diversão desses amigos, né? Porque depois a gente sabe o que é que vai acontecer, né? Depois disso, no dia seguinte, foi o conselho, né? Ali. E o próprio pessoal que estava se reunindo, que se denominava ali os representantes, né, do Súdito de Emi, eles defendiam que ao redor do mundo existiam vários súditos de Emi que nada tinham a ver com a ideologia de Eldia, que nada tinham a ver com esse império de dominação, que esses planos que tinham de dominar o continente e se transformar em titãs, que os súditos de Emi eram pessoas normais e que estavam sendo oprimidas porque os verdadeiros demônios eram os moradores da ilha Parades e que o mundo inteiro deveria se juntar para destruir a ilha. Então, a tropa, observando isso, eles ficam assim sem chão, porque assim todo o plano de diplomacia, né, que a própria Range pensou em chegar lá e conversar, não, já foi errado, já foi por água abaixo aí, porque o próprio representante da equipe não quer diálogo com Parades, né? E a própria Mikasa fala que quando ela para procurar o Eren está saindo, né? E ali ela conta que, a Mikasa contando essa primeira parte do episódio, ela conta que aquela foi a última vez que eles viram o Eren, né? Foi a última vez, porque quando eles chegaram nos aposentos dele, já tinha uma carta do Eren, né, explicando que ele ia confiar tudo ao Zeke, né, que a paz não seria uma solução e que da próxima vez que eles se vissem seria para uma batalha, né. Então a gente vai vendo o flashback do que aconteceu, né, eles se encontrando já em Libério, né, quando o Eren mata ali o William Tybur, que vai tomar o martelo de guerra, né, fazendo aquele caos em Libério, né, e a tropa chegando de dirigível. Depois disso teve esse time skip, né, e a Mikasa só foi encontrar o Eren
naquela hora ali, né? E aí ela lembra, né, de tudo que aconteceu desde criança, desde que o Eren criança, e ela pensa que talvez se ela tivesse dito naquela hora a verdade, né, que era muito mais do que família, o que ela sentia pelo Eren, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Ela pensou, né? Ela pensa com ela mesma, né? Depois disso a gente tem a segunda parte do episódio, que é o ponto de vista do Eren, né? O Eren contando de como foi que tudo começou, né? Ele pensa lá, será que foi com Ymir, né? Há 2000 anos atrás, com ele sentado com os amigos, ele acordando embaixo da árvore, daquele sonho, ele nascendo. Bom, não importa, né? Aí ele se lembra de quando a Helena foi conversar com ele, né, para apresentar o plano do Zeke, né? A Helena contou, né, que poxa, a única salvação para os Eldianos seria a eutanásia e que o Zeke estava contando com ele, né? E o Eren aceitou aquele plano, mas depois ele foi falar com o Floch, porque o Floch estava escondido e observando tudo. Ele avisou, olha, eu vou trair o Zeke, certo? Eu vou aceitar o plano do Zeke, mas quando chegar a hora, eu não vou esterilizar os Eldianos. Pelo contrário, eu vou destruir todos os meus inimigos. Eu vou passar por cima do mundo. E o próprio Floch fica ali sem reação, sem saber o que falar daquela situação, né? Em choque, provavelmente, né, com o que acabou de ouvir. E depois a gente vê também o Eren conversando com a história, né? Então, muito tempo antes ali, a gente não sabe quanto tempo antes foi. Na verdade, um ano antes, provavelmente, né? Ali o Eren conversando com a história, o Eren conta o plano dele, né? Diz, olha, eu vou me juntar ao Zeke, vou... Contou tudo, né? Que vai destruir o mundo e tal. E a história fica super triste com isso. Ela diz, poxa, eu tenho que te impedir você, eu não posso deixar de fazer isso, entendeu? Eu não vou ficar em paz sabendo que você vai fazer um plano desses, porque lá fora tem pessoas que são inocentes, assim como a sua mãe foi morta sendo inocente, tem pessoas que também são inocentes e irão morrer. E o Eren disse que não tem jeito, que é isso que vai ter que ser feito, e que se ela quiser, ele pode manipular as memórias dela. Ela disse que não quer que manipule, né? Que quer que fique desse jeito, né? E aí é quando ela propõe, né? Ela diz, e se eu tiver um filho, né? Ao longo disso, se eu tiver um filho, Eren? Então a gente vê que daí já surgiu a ideia da história ter um filho. E pessoal, assim, soube-se uma polêmica de que o Eren seja o pai. O Eren, né, vamos ver, o Eren não é o pai dessa criança, né? O Eren não é o pai dessa criança, mas enfim, surge a polêmica, surge a história ali, a história propõe dela ter um filho, né? E se eu tiver um filho, ela diz, né? Depois disso a gente vê o Eren conversando também com o Zeke, falando, né, sobre os Ackerman. E o Zeke fala que tiveram vários estudos sobre os Ackerman ali em Marley, e nenhum deles, e assim muitos relatam que talvez eles despertem o seu poder sobre-humano quando eles se apresentam uma situação de extrema necessidade, certo? Mas nenhum estudo comprova de que um Ackerman tenha dor de cabeça se desobedecer o seu possível senhor. Isso não existe. O Zeke fala que isso não existe e que a Mikasa só faz aquilo realmente porque ela gosta do Eren, né? E ele pergunta, poxa, e por que você não fica lá com a menina, né? Como é que você vai responder a ela? Ela gosta de você. E o Eren fala, poxa, cara, não dá, eu só tenho 4 anos de vida, né? É impossível, né? Então a gente sabe que tudo que ele falou pra Mikasa, ele sabe que era mentira, né? Porque ele já sabia que não existia essa história do Ackerman seguir um senhor e coisa alguma, né? Tudo aquilo que ele falou pra Mikasa e pro Armin, quando ele bateu no Armin, né? Quando ele apareceu pra tropa novamente, a gente sabe agora que era tudo mentira, que ele já sabia que isso não existia, mas ele falou pra machucar a Mikasa de propósito, pra que eles ficassem com raiva deles. Mas enfim, o Eren disse ao Zeke, poxa, assim, o Zeke disse, por que você não fica com a menina? Ele disse, não, eu só tenho 4 meses de vida, não adianta, eles vão ter a vida toda pela frente, eu quero que eles sejam felizes, né? Depois disso a gente vê o Eren lutando na guerra de Marley, né? Do lado dos soldados de Marley. O Eren inclusive está ali numa trincheira, todos os companheiros de trincheira dele já estão mortos, ele está cortando a perna, é aquela cena onde ele corta a própria perna e fura um olho, porque depois disso ele vai ficar no hospital psiquiátrico de Marley, né? Para os soldados que sofreram traumas de guerra, né? E daí se desenrola toda o início da 4ª temporada, né? Depois disso, a gente vê os Titãs chegando em Marley, né? A gente tem a tropa global, a frota global de navios, com toda a maior tecnologia do mundo reunida ali em frente a Marley, né? E o almirante daquela tropa, ele fala que essa é a maior arma do mundo e que se eles não conseguirem parar o estrondo ali,
o mundo será destruído. E como a gente vê, a fumaça está muito grande e a gente não consegue ver os titãs, porque simplesmente eles estão nadando. A fumaça sai deles, porque os titãs colossais, a gente sabe que eles liberam muita fumaça, mas eles estão nadando, certo? E a armada ali começa a disparar, né, as balas de canhões, mas alguns titãs são abatidos durante essa batalha. Poucos titãs, na verdade, porque a maioria, como a gente viu, passa ali, um que passa por baixo da frota ali já destrói todo um navio inteiro. As pessoas derretem, né, com a fumaça do titã, né? Mesmo com os navios disparando balas de canhão, é inútil, né? Os titãs passam ali, os soldados que estavam ali na retaguarda, já em Marley, começam a ver aqueles tronos se aproximando e começam a fugir e param ali, assim, meio que já sabendo que estão condenados, né? Então os tronos começam a se aproximar ali. Já chegou em Marley, né? Os tronos chegou em Marley, né? E ali aí é quando a gente mostra o Eren, né? Lá em cima, um titã gigantesco, formado de ossos, e o Eren lá em cima com os olhos verdes, né? Como se fosse um demônio vindo destruir toda a humanidade fora das muralhas, que são, segundo ele, seus inimigos, né? Depois disso a gente tem ali um final, né? Uma cenazinha final que mostra a aliança, né? Em uma espécie de uma pegada de um titã, né? Em um lugar totalmente desolado, né? E um anúncio de que nós teremos aí a transmissão na SNH General, que é uma emissora de televisão japonesa, né? Em 2023, da parte do arco final de Shingeki no Kyojin. Então, assim, já temos uma previsão, né? Que é para o ano que vem. E que eu acho que grande chance disso ser em anime, não ser em filme, que eu acho que é o melhor, né? Em anime a gente consegue ter um tempo maior de maturação para digerir mais as ideias do episódio. E basicamente é isso, pessoal, que eu tinha para falar desse episódio. Falei até demais, talvez, mas foi um episódio muito denso, com muita informação, com muita explicação do passado. A trama começa a se fechar cada vez mais. Agora a gente entende muitas das coisas que foram feitas, muitas das atitudes do Eren, da tropa. A gente entende agora porque foi que aconteceu, né? E é isso, eu acho que até aí Shingeki deu uma grande reviravolta. O arco final é, sem dúvida, uma outra virada de chave para essa história, um grande divisor de águas, eu tenho certeza. Muita gente não gostou do final por conta do que vai acontecer. Vamos esperar, para ver como que eles vão adaptar esse final do mangá para o anime. Espero que consigam melhorá-lo, sinceramente. Mas foi isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado essa temporada comigo aqui. Foi um prazer acompanhar Shingeki no Kyojin aqui no canal e poder discutir com vocês semanalmente sobre essa história que todos nós gostamos. São, cara, mais de 5 anos acompanhando essa história aí. E, poxa, muito obrigado pelo apoio que vocês vêm me dando aqui no canal. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu!